Olá a todos, muito bom dia. O meu nome é Marisa Bossa, eu sou psicóloga, venho da parte da Associação Crescer com Amigos, em Portugal. Venho partilhar convosco um projeto que me é muito querido, um projeto extraordinário que trabalha com crianças nas escolas portuguesas, entre o primeiro e o segundo ciclo, ou seja, entre os 6 e os 12 anos. E eu peço que esta manhã todos estejamos concentrados nesta ideia de que o amor de Deus acolhe os desamparados. Ou seja, o amor do nosso Deus vai ao encontro daqueles que se sentem mais angustiados, mais perdidos, menos com o sentimento de pertença, que sentem que estão longe de ser valorizados. E é nas nossas escolas que eu peço que esta manhã possamos concentrar a nossa atenção. Então vamos começar por partilhar um salmo muito nosso conhecido, mas que eu gostaria que todos pudessem ler e acompanhar, e diz assim: Mas tu vês a angústia e o pesar, observas tudo, e tudo tomas ao teu cuidado. A ti se acolhem os indefesos e os órfãos, tu és o seu amparo. Então este sentimento, esta forma de estar, este amor extraordinário que o nosso Deus tem pelas pessoas que se sentem desamparadas, que nós possamos nesta manhã conseguir pedir a ação do Espírito para sentir desta forma, sentir esta empatia, sentir pelo outro e sentirmos motivados a ir ao encontro do outro. Então queria começar por vos pedir para todos aqueles que têm filhos nas escolas, sobrinhos, amigos, que são professores, mas que se preocupam com o meio educativo, que possamos focar a nossa atenção nas crianças que estão nas nossas escolas. Crianças que muitas das vezes se sentem indefesas, desamparadas, sem esperança, oprimidas, porque vivem problemas emocionais e comportamentais nas suas vidas com os quais não sabem lidar, com os quais não sabem sequer gerir e não sabem como expressar as suas emoções. Então são crianças que muitas das vezes são rotuladas, são incompreendidas e por isso mesmo é muito mais fácil que o seu comportamento vá ao encontro daquilo que já é o rótulo que lhes foi colocado do que haja uma mudança efetivamente de comportamento. Então que nós, Igreja, nesta manhã possamos sentir o amor por estas crianças, a vontade de ir ao seu encontro e de fazer a diferença. Então é isto que o nosso Deus sente. Ele observa este sofrimento, observa esta angústia e deseja acolher estas crianças. Imaginem o que seria todos nós termos o mesmo coração que o Pai tem por estas crianças. Então queria partilhar convosco alguns números que nos devem alertar e despertar. Primeiro que tudo, 1 em cada 4 crianças no nosso país vive em risco de pobreza. Outro dado, metade das famílias que necessitam de apoio alimentar têm crianças a seu cargo. E muitas destas crianças, num estudo realizado também em colaboração com a Unicef, referiram que, em anonimato, vão para a escola com fome. 83% dos alunos com insucesso escolar vêm de famílias desfavorecidas. Não quer dizer que haja uma ligação direta entre a problemática emocional e comportamental e o nível sociofamiliar, mas muitas das vezes está associada esta carência também a esta necessidade de intervenção. 1 em cada 5 crianças sente-se constantemente ansiosa. Este é um número que me é particularmente querido pela minha formação na área de psicologia. Há a preocupação com a depressão, com a ansiedade que está a crescer, e estes são números anteriores à pandemia. Deve estar nos nossos corações, deve estar na nossa atenção. E é muito preocupante pensarmos que nas gerações com idades mais baixas nós já temos este tipo de problemáticas a desenvolver-se durante a pré-adolescência, adolescência e depois na idade adulta. Enquanto Igreja de Cristo, nós temos o dever de intervir, de fazer a diferença, de estarmos lá por estas crianças e de conseguirmos quebrar este ciclo de ansiedade que depois se repercute também nos seus resultados em termos cognitivos na escola. Gostaríamos ainda de partilhar também o outro lado da moeda, ou seja, os professores que estão na escola. E nós temos muitos professores nas nossas comunidades que se entregam, que se envolvem, que mais do que vestir a camisola, entranham a camisola, mas têm muitas crianças a quem dar atenção. E se sentem muitas das vezes incapazes de chegar a todos de uma forma efetiva e que produza resultados. Então outro dado que deve chamar a nossa atenção é que há cerca de 200 mil participações todos os anos por mau comportamento na sala de aula. Este é o tipo de ambiente vivido nas nossas escolas, que acaba por desmoralizar, entristecer, frustrar e cansar muitos dos profissionais, mas também as outras crianças que ali estão envolvidas e que muitas das vezes vivem estes comportamentos difíceis, estas angústias, enquanto grupo.
Então, 41% dos alunos estão a sofrer bullying nas nossas escolas. Esta é uma temática cada vez mais interessante para nós analisarmos e para pensarmos em termos de prevenção. Não só bullying, mas eu aqui também acrescentaria o cyberbullying, que deve estar a preocupar-nos cada vez mais na relação com os nossos filhos, com as nossas crianças das nossas igrejas. Então, pensando em todos estes dados que eu aqui trouxe, ainda, por exemplo, acrescentando que o número de crianças com necessidades educativas especiais aumentou 74% nos últimos 6 anos e que 1/3 destes dados se localiza no primeiro ciclo, nós devemos pensar, tudo isto se passa numa escola perto de nós, perto da nossa comunidade. Perto de nós existe esta realidade e nós, enquanto igreja local, temos a obrigação de ser as mãos, de ser os pés de Jesus, de fazer a diferença. Então imaginem, irmãos e irmãs, o que aconteceria se nós tivéssemos o coração do Pai por estas crianças. Quero falar-vos muito brevemente de quem somos. A Associação Crescer com Amigos começou há cerca de 5 anos em Portugal. Este ano temos 10 núcleos e estamos a acompanhar 35 crianças. Neste momento online, tivemos que adequar o coaching para a modalidade completamente online. Mas há 20 anos atrás, o TLG, que é a nossa associação mãe, Transforming Lives for Good, começou no Reino Unido, com um adolescente chamado Lewis, que começou a frequentar o grupo de jovens da igreja e, poupando-vos aqui à história, mas um dia posso-vos contar em detalhe, o Lewis acabou por motivar o início desta grande ONG britânica que deu origem ao Crescer com Amigos. Hoje em dia, no Reino Unido, muito mais do que 200 igrejas, 200 núcleos estão a trabalhar com as crianças e as suas famílias. Em Portugal estamos só a começar. Isto é só o início, mas estamos desejosos de poder contagiar mais pessoas com esta vontade, com esta visão, com esta missão de estarmos onde somos necessários. Então, resumindo, cada voluntário do CCA trabalha só com uma criança e passa 1 hora por semana com essa criança, numa escola primária ou numa escola de segundo ciclo. Estabelece uma relação com esta criança, uma criança que pode ter dificuldades de comportamento na sala de aula, na relação com os outros, pode ser mais agressiva, mais hiperativa, ou pode ser mais fechada sobre si própria e ter dificuldade em estabelecer relacionamentos. Então, nesta hora, os fardos são partilhados, a criança é ajudada a sentir e a elaborar as suas emoções. Nós trabalhamos tanto em projetos criativos, que elaboramos em conjunto com a criança, como também na componente mais emocional. É aqui que, enquanto voluntários, somos chamados a atuar e a cuidar. É isto que fazemos. Estabelecemos uma relação de confiança, temos uma escuta ativa com esta criança e estamos lá para fazer a diferença na sua vida e da sua família. Então eu gostaria agora de partilhar convosco uma das histórias transformadoras do Crescer com Amigos. Nós temos várias, mas eu hoje trouxe-vos a história do Salvador, porque é muito mais interessante ouvirem na voz de uma criança aquilo que o projeto Crescer com Amigos faz nas escolas, e eu gostava de vos dar a conhecer um bocadinho o Salvador. Às vezes eu portava-me mal e às vezes ficava de castigo e repetia de anos. As principais dificuldades do Salvador foram, portanto, parte emocional, comportamento, dificuldade de concentração, mas ao longo do coaching eu fui-me percebendo de outro tipo de problemas. Há problemas afetivos graves a nível familiar, porque o Salvador não tem mãe. Depois, quando ela chegou, tudo mudou. Ajudou com um livro que mostra os sentimentos, como eu sentia-me e o que é que passava comigo. E gradualmente ele começou a ver que era capaz e que conseguia e que estava a ter amigos, e analisávamos os comportamentos e falávamos com o professor, e portanto tudo isso é muito bom para o ajudar a ganhar confiança nele próprio e a ter um interesse, porque ele não tinha. Eu comecei a portar bem, ela me deu confiança e também fazia novas coisas. Jogo a bola com os meus amigos e também fazemos alguns jogos. Só isso vale a pena. Vale a pena a gente sentir que estamos a dar um apoio incrível a uma criança e que ele está finalmente a perceber-se de alguém que o ama e que quer trabalhar com ele porque sente muito amor por ele. Antes eu sentia triste, zangado e feliz. Agora sinto-me feliz.
Todos os dias nas escolas há queixas de alunos que, como o Salvador, não sabem como lidar com as circunstâncias das suas vidas. 75% dos professores referem estar exaustos e os pais destes alunos estão a ter dificuldades em saber o que fazer. Durante quanto tempo irá isso continuar? Quantas destas crianças vão acabar por deixar a escola mais cedo porque não se encaixam nela, não conseguem expressar-se com segurança e por isso se sentem isoladas e incompreendidas? Será que há algo que possamos fazer para mudar esta realidade? Nós acreditamos que sim, e que essa é a história incrível de como a Igreja pode ter um papel fundamental no cuidar destas crianças. Várias igrejas já abraçaram a visão do que pode acontecer quando se passa 1 hora por semana com uma criança numa escola. E por isso, mais de 100 crianças já foram apoiadas através do Crescer com Amigos ao longo dos últimos 4 anos. E vidas mudaram. A vida das crianças, das suas famílias, dos professores e até dos próprios voluntários. Quando se passa tempo com estes alunos, é possível perceber que eles estão a lutar para encontrar o seu lugar na sala de aula. Que estão presos no ciclo de ansiedade, medo e raiva, sem se conseguirem expressar de uma maneira saudável. Eles sofrem bullying ou são agressores, fecham-se em si mesmos ou perturbam a sala de aula e são, por fim, rotulados como alunos difíceis. O que eles precisam não é de mais rótulos, mas de saber que podem falar e ser ouvidos. Eles precisam entender que alguém os quer ajudar e não os abandonará. É exatamente isso que os coaches do Crescer com Amigos fazem. Neste ano letivo, 43 coaches estão a acompanhar cada uma destas crianças e a ligar-se às suas famílias. Mas há muito mais a fazer, porque há mais escolas e muito mais crianças que precisam ser alcançadas e cuidadas. Todos somos responsáveis pelos mais vulneráveis e desafiamos hoje a Igreja a acolher os desamparados, a acolher esta geração que precisa de esperança e um futuro. Então, sabendo nós que há milhares de outras crianças nas nossas escolas que passam, que vivem estes momentos de crise diariamente, no Crescer com Amigos nós temos o coração em querer alcançar estas crianças. E então eu gostava de vos pedir esta manhã que sentissem este desejo de se juntar ao Crescer com Amigos, para que com mais crianças com dificuldades possam ser ajudadas, para que cheguemos mais longe. A Crescer com Amigos tem esta visão de capacitar a igreja local, ou seja, nós damos formação a voluntários, não te preocupes se és uma pessoa simples, sem muitos conhecimentos, nós estamos cá para te formar, para te ajudar e para te capacitar. Nós gostaríamos que todas as crianças que precisam de apoio pudessem receber este apoio, que as igrejas locais estivessem envolvidas neste processo de transformação das gerações futuras. Então, que mais crianças sejam alcançadas, nós só conseguiremos isso se constituirmos mais núcleos e se tivermos mais pessoas envolvidas connosco. Como é que podes envolver-te com a Crescer com Amigos? Primeiro que tudo, constituído um núcleo aqui no Barreiro, mas também podes contribuir apadrinhando uma criança, também podes contribuir sendo um Hope Giver. Um Hope Giver é alguém que doa a esperança. Eu vou deixar com a Eunice estes panfletos que podem ser preenchidos e podes assumir este compromisso regular, mensal, ainda que seja simbólico. Certamente fará toda a diferença. Desafiamos a Igreja também a orar connosco, a orar por nós. O CCA está numa fase crucial de crescimento. Nós desejamos alcançar o Porto, o norte do país, também Faro, o sul do país. Nós desejamos chegar mais longe, transmitir estes valores e poderão estar completamente confiantes de que todo o nosso trabalho é centrado no bem-estar destas crianças. Então, concluindo, todos os donativos são bem-vindos, as vossas orações são bem-vindas, o vosso entusiasmo para com a Crescer com Amigos também é bem-vindo. E nós queremos agradecer a oportunidade de estar aqui. Trazemos ainda alguns exemplos de como estes valores são utilizados. Nós fazemos a formação dos coaches, nós investimos em recursos, portanto, em livros que podem dar acesso a estes trabalhos efetuados com as crianças. Nós investimos na vida das crianças, providenciando materiais e providenciando recursos para que a criança atinja os objetivos propostos. É um trabalho maravilhoso, extraordinário, com resultados muito bons nas nossas escolas. Que resultados é que obtemos? Diminuímos o absentismo escolar e o abandono escolar. Nós conseguimos trazer motivação e melhorar os comportamentos da criança na escola e em casa, e também estamos lá para lhe dar esta estabilidade emocional. E como todos sabemos, quando emocionalmente nós nos sentimos bem e mais capazes, a nossa disponibilidade para aprender é completamente diferente, e isso também acontece com as nossas crianças. Então, só para terminar, quero agradecer-vos a oportunidade de aqui estarmos um bocadinho esta manhã a pensar nesta ideia de que o nosso Deus acolhe os desamparados, e terminar com um versículo muito nosso conhecido e extremamente importante, Tiago 1:22, que diz: tornai-vos, pois,
praticantes da palavra e não somente ouvintes. Às vezes é difícil sairmos da nossa zona de conforto, mas Deus quer que sejamos luz lá fora, onde é necessário fazer a diferença. Então este é o meu desafio, que sintam esta vontade de constituir um núcleo, de doar 1 hora por semana, e se não tiverem disponibilidade então para no horário escolar participar, envolvam-se financeiramente em oração, mas estejam connosco. Juntos conseguiremos alcançar mais crianças e creio que essa é a nossa visão e a nossa missão. Amém. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor para todos. Espero que estejam todos bem. Deus é muito bom. Amém. A presença dele está aqui. E nós acreditamos que a presença de Jesus também está no teu coração. E nesta manhã, Deus quer tocar especialmente o teu coração. Amém. Deus quer derramar amor no teu coração. Deus quer a tua atenção. Deus quer todo o teu ser. E Deus é muito bom. Deus é muito bom. Jesus disse a alguém no Novo Testamento que só há uma pessoa que é boa, que é Deus. Amém. E Deus é muito bom. Ele quer te abençoar. Então, desafiamos-te esta manhã a louvares e a entregares o teu coração a Jesus. E o Senhor disse que nos deixaria o Espírito Santo, o Consolador. Ele é a pessoa mais incrível que existe. Ele está aqui. Nós podemos sentir a presença dele. Neste ensaio, quando nós estávamos a ensaiar, nós sentimos a presença do Espírito Santo. Então vamos orar, amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela presença de Jesus em nosso coração, Pai. E nós te agradecemos, Deus, pela tua presença, Deus, e por este dia, Deus, e pelo aquilo que o Senhor vai fazer, Deus. E obrigado, Deus, pelo teu amor. Nós abrimos o nosso coração a ti. Senhor, nós oramos para que o Senhor possa abençoar todos os que estão a ouvir, Deus, lá em casa, Senhor. Que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa abençoar cada vida, cada lar, cada família, nesta hora, no nome de Jesus. Nós te damos graças, Deus. Amém. Vamos louvar juntos o nome de Jesus. Aleluia. Que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Na terra como no céu. convido o Espírito Santo Na terra, a encher o teu lar. no céu, Na terra, na terra
manhã. Venha o teu reino. Enche o nosso coração. Venha o teu reino. Convido o Espírito Santo a encher o teu coração. Venha o teu reino. O Senhor está a vir. Encher. Pai, enche cada casa, cada família esta manhã, Pai. Venha o teu reino. Pai, nós vemos os céus abertos sobre ti. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, e cada família, venha o teu reino, venha o teu reino, pois teu é o reino, teu declara, é o poder e a glória para sempre. Amém. A Igreja de Jesus se levanta, pois teu é o reino, teu, aleluia, é o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, pois teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino. Declaramos com toda a fé no nosso coração, toda a glória pertence a Jesus. Aleluia. Amém. O poder para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Nós declaramos mais uma vez: pois teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Nós te adoramos, Deus. Aleluia. Amém. Deus, nós declaramos nesta manhã que teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória, Jesus. E nós declaramos que os céus da nossa cidade estão abertos, porque Jesus disse, e nós proclamamos a tua palavra: eu vejo os céus abertos, de agora em diante vereis os céus abertos, disse o Senhor, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E nós como igreja declaramos esta manhã que os céus estão abertos sobre a nossa cidade, sobre a nossa família, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre a igreja, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Amém. Vamos louvar e adorar o Deus de milagres. Amém. Aleluia. Aquele que faz o cego ver, move-se neste lugar, move-se neste lugar. Aquele que faz o surdo ouvir, livra-me de todo medo, livra-me de todo medo. Eu acredito em ti. Acredito em ti, tu és o
o Deus de milagres. Sim, acredito em ti, acredito em ti, eu acredito em ti. Tu és o Deus de milagres. Faz o impossível, aleluia, nesta manhã. Aquele que faz o impossível, cobre tudo o que há em mim, Ele cobre tudo o que há em mim. Aquele que a morte derrotou, sua vida flui dentro de mim, sua vida flui dentro de mim. Acredito em ti, eu acredito em ti. Tu és o Deus de milagres. Sim, acredito em ti, acredito em ti. Tu és o Deus de milagres. Sim, acredito em ti, acredito em ti. Tu és o Deus de milagres. Sim, acredito em ti, acredito em ti. Aquele que é e há de vir, o poder do que ressuscitou, o Deus que ressuscita os mortos. Tu és o Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que é e há de vir, o poder do que ressuscitou. A igreja declara esta manhã com toda a fé: o Deus que ressuscita os mortos. Tu és o Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que é e há de vir, o poder do que ressuscitou, o Deus que ressuscita os mortos. Tu és o Deus de milagres, Deus de milagres. Vamos declarar isto com toda a fé do nosso ser, amém. Aquele que é e há de vir, aleluia. Sim, eu creio. O poder do que ressuscitou, aleluia, Jesus, amém. Declara isso. O Deus que ressuscita os mortos. Tu és o Deus de milagres. Igreja, vamos levantar com toda a fé, amém. Vamos declarar aquele que é e que há de vir, aquele que é e há de vir, o poder do que ressuscitou, o Deus que ressuscita os mortos. Tu és o Deus de milagres, o Deus de milagres. Mais
és o Deus de milagres, de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres, nos declaramos de milagres, Deus de milagres. Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que é e há de vir, o poder do que ressuscitou. Oh, eu declaro com toda a fé que há em mim, o Deus que ressuscita aos mortos. Tu és o Deus de milagres. O Senhor vai fazer milagres esta manhã. Ele já está a fazer aquilo que é, aleluia, aquele que é irá de vir, aleluia, o poder do que ressuscitou, o Deus que ressuscita aos mortos. Tu és o Deus de milagres, Deus de milagres. Declara com fé no teu ser, Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres. Jesus, o Deus de milagres, aleluia, Deus de milagres, aleluia, Ele é o Deus de milagres, aleluia. Bem-vindo, Espírito Santo, aleluia. Pai, cura esta manhã, Deus, o teu povo, Deus. O Senhor se levanta contra os nossos inimigos. Levante-se, Deus, e sejam dissipados todos aqueles que aborrecem a tua presença, Senhor. Fujam diante dele, no nome de Jesus. Nós declaramos. Entrega o teu ser a Jesus. Confia nele, por favor. Confia nele, por favor. Entrega tudo. Vamos entregar tudo a Jesus. Senhor, te entrego tudo, cada parte do meu mundo, meu respirar, meu coração, que agora é todo teu. Senhor, te entrego tudo, cada parte do meu mundo, meu respirar, meu coração, que agora é todo teu. Rendendo tudo que
sou aos pés do meu Rei. Por mim tudo entregou. Oh, paz que vem do céu, quando me quebranto a ti, por tua infalível graça, eu levanto minha voz e canto, Senhor, te entrego tudo, cada parte do meu mundo. Aleluia, Jesus. Meu respirar, meu coração, que agora é todo teu. Oh, entrega a Ele, Senhor, te entrego tudo, cada parte do meu mundo. Entrega tudo a Jesus. Meu respirar, meu coração, aleluia, que agora é todo teu. Entrega tudo a Jesus esta manhã.
Lá escrito em Isaías que os que esperam no Senhor. Continue a tocar, amém, por favor. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que buscam o Senhor, subirão com asas como águias, amém. Amém. E tudo aquilo que Deus quer, amém. E Deus diz na sua palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, amém. Vamos depositar tudo aos pés de Jesus. Toda a tua dor, todo o teu sofrimento. Amém. Não há nada maior. Te entrego o meu ser, me rendo a ti, me rendo a ti. Não há maior amor, nem nome igual. Me rendo a ti, me rendo a não há maior amor. Te entrego o meu ser, me rendo a ti, me rendo a ti. Não há maior amor, nem nome igual. Me rendo a ti. Levanta o teu espírito. Levanta o teu louvor. Levanta a tua canção esta manhã. Levantamos o nosso louvor. Não há nada maior. Te entrego o meu ser, me rendo a ti, me rendo a ti. Não há maior amor, nem nome igual. Me rendo a ti. Não há. Te entrego o meu ser, me rendo a ti. Não há maior amor, nem nome igual. Me rendo a ti. Aleluia, Deus. Pai, nesta manhã, Senhor, Pai, nós entregamos todo o nosso ser, Deus, toda a nossa vida, Deus. Pai, a tua palavra diz que tu conheces o nosso levantar, Deus. Tu de longe conheces todos os nossos pensamentos, Deus. E que sem que haja uma palavra na nossa língua, tu te conheces, ó Deus. Então, Senhor, nós te amamos, nós adoramos Jesus esta manhã, Senhor. Pai, estamos certos que nem a morte, nem a vida, nem poderes, Deus, nada nesta manhã nos poderá separar do teu amor que foi revelado em Cristo Jesus. Então, Senhor, nós oramos, Pai, para que a tua palavra, Deus, ela possa trazer fé, Deus, fé, cura, Deus, libertação, salvação
às nossas vidas, Deus. Que a Tua palavra, Deus, possa trazer libertação às nossas vidas, Deus. Que a Tua palavra esta manhã possa trazer revelação de quem Tu és, Deus. Do propósito de Deus para cada um de nós, Deus. Nós abençoamos a Tua palavra, Deus. Sabemos, Pai, que a Tua palavra não voltará para Ti vazia. Te damos graças, Deus, e Te agradecemos pelo Teu Espírito e pelo Teu amor, Pai. No nome de Jesus. Amém. O Senhor vos abençoe. Amém. Bom dia, bom domingo. Estamos a transmitir da Comunidade Cristã Rio de Vida do Barreiro. Obrigado por este tempo de louvor. Espero que tenham sido abençoados também com este tempo. Estamos aqui para adorar Jesus. Este é o nosso propósito. Conhecer mais Deus, conhecer mais Jesus, conhecer mais Deus através da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Conhecer mais a vontade de Deus, a influência de Deus, a perspectiva de Deus acerca destes tempos, como é que nós nos podemos posicionar nestes tempos difíceis, como é que Deus inspira o nosso coração, como é que o Senhor, através do Espírito Santo, nos revela o sentido profético deste tempo. Quero trazer uma mensagem simples hoje, uma reflexão muito simples, para que nós possamos entender como é que o Espírito Santo pode operar em nós, como é que nós podemos atrair o Espírito Santo à nossa vida, como é que o Espírito Santo pode encher a nossa vida nestes tempos que se apresentam vazios, caóticos, cheios de desordem, parece que tudo está desconcertado, desconectado, não há relações muito efetivas, muito próximas, mas de facto nós podemos ter uma relação muito próxima, muito íntima, muito profunda com o Espírito Santo. No entanto, é preciso que nós entendamos alguns princípios, algumas propostas de Deus para a nossa vida. Eu hoje quero trazer uma proposta de Deus para estes tempos, para que nós nos possamos sentir consolados, confortados, cheios, plenos de Deus. De facto, a plenitude em nós só vem de Deus. A plenitude em nós não é conseguida pelo nosso mérito, nem pela nossa educação, nem pela nossa cultura, nem pelas nossas capacidades. Há quem diga que o homem é uma pessoa imperfeita, e é verdade, o homem é uma pessoa imperfeita e nós não temos a capacidade de nos tornarmos plenos em nós mesmos. A plenitude só vem de Deus. Eu quero trazer aqui uma reflexão e vou ler a Bíblia num texto que está em 2 de Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. De facto, o homem, segundo alguns filósofos, o homem é uma pessoa de insucesso, não é? Incompleta, ainda que nós tenhamos sido formados, não, gerados à imagem e à semelhança de Deus. Eu quero ler este texto revela para mim, de alguma forma, aquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração, revela a forma como Deus é atraído a nós e como é que nós podemos, nestes tempos complicados, desenvolver uma relação com uma pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. E nós podemos ter uma relação íntima, mesmo neste tempo conturbado, em que as relações são quebradas, em que as relações são distantes, em que as relações não revelam tantos afetos. Nós podemos ter uma relação com alguém que revela esses afetos, os afetos que nós precisamos para nos sustentar e nos completar e nos preencher completamente. Então eu quero trazer aqui esta reflexão hoje acerca da forma como nós podemos atrair o Espírito Santo à nossa vida. E diz assim este texto de 2 de Reis 4, versículo 1 até ao versículo 6. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Diz-me o que é que tu tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então, versículo 7, então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Até aqui a palavra de Deus. Há uma coisa interessante. Normalmente nós, o ser humano, nós achamos que somos cheios de nós mesmos, cheios da nossa cultura, cheios das nossas capacidades, cheios das nossas opiniões, cheios do nosso conhecimento, cheios de muita coisa. De facto, nós somos cheios e achamos-nos cheios. Mas como eu disse no início, a plenitude só começa em Deus. E o facto é que o homem sem Deus é considerado insuficiente, imperfeito. Mas nós queremos, na nossa insuficiência, nós queremos nos achar perfeitos demais, cheios demais de nós mesmos, e isso impõe que nós atuemos no mundo, atuemos na vida, atuemos nas relações, como se nós fôssemos Deus na vida dos outros. Quando nós nos expomos ao mundo, quando nós nos expomos à vida, quando nos expomos às relações, por causa de sermos cheios daquilo que é a nossa cultura, o nosso paradigma, o nosso padrão, a nossa cultura familiar, aquilo que tem sustentado a nossa vida no percurso humano, nós achamos que isso nos enche tanto e nos põe acima dos outros. E então sempre temos alguma observação para poder direcionar a vida dos outros. Mas o facto é que nós, cheios de nós mesmos, temos a veleidade de querer ser Deus na vida dos outros, e na maioria dos casos essa tendência nossa vai hostilizar, vai implicar com a imperfeição dos outros. Então, quando nós nos deparamos numa relação com a imperfeição de alguém, que nós achamos que a pessoa é perfeita, nós achamos que na nossa plenitude, na plenitude da nossa cultura, na plenitude do nosso padrão, na plenitude do nosso sucesso, na plenitude da nossa forma de viver, nós achamos que quando nós é a plenitude, nós achamos que podemos julgar ou podemos direcionar a vida dos outros como se nós fôssemos Deus. O facto é que a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus, mas isso não nos dá o direito, porque somos insuficientes como humanos, isso não nos dá o direito de, sendo criados nós à imagem e semelhança de Deus, de querer que os outros sejam feitos à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, quando é que isso acontece? Quando nós nos achamos cheios de nós mesmos, cheios das nossas opiniões, cheios e achamos que a nossa opinião é única, que é singular, que mais opinião nenhuma tem valor, cheios do nosso padrão, cheios do nosso procedimento, cheios do nosso dinheiro, cheios da nossa capacidade de falar, cheios de qualquer coisa. Mas o facto é que já os filósofos diziam, e já a Bíblia diz, que nós, como seres humanos, somos insuficientes e imperfeitos. Então, eu sendo um ser imperfeito, como é que eu posso hostilizar ou ficar triste ou zangado ou perturbado com a imperfeição dos outros? E o facto é que esta história fala acerca de uma mulher que ficou sem nada. Ficou sem o marido porque morreu, ia ficar sem os filhos, porque os filhos naquela cultura, naquele tempo, naquela geração, naquele padrão de vida, os filhos iam ser penhorados para pagar a dívida daquela mulher. É interessante, os filhos eram penhorados, os filhos não tinham grande valor, os filhos tinham menos valor do que a dívida que ela tinha, e o marido tinha morrido. Então a mulher nem tinha relação nenhuma com o passado, porque o marido morreu, o passado tinha terminado ali, mas também não tinha uma grande esperança em relação ao futuro, porque os filhos iam ser vendidos ou iam ser penhorados para pagar a dívida. A mulher não tinha praticamente nada, e com certeza que a mulher tinha uma má reputação. Uma mulher sem marido, com os filhos que iam ser penhorados, na iminência de serem penhorados, ainda por cima com uma dívida muito grande para ser paga. Então aquela mulher, naquela sociedade, na cultura da época, provavelmente ela seria
uma mulher de pouca reputação, de reputação nenhuma. Então a mulher não tinha nada a não ser um pouco de azeite. Quando ela chega junto do profeta, o profeta que fala a voz de Deus, determina a direção de Deus, Eliseu, que representa a força de Deus entre o povo, que representa um sentido profético, representa o significado profético das coisas para a vida da nação de Israel, que revela a voz que Deus fala, a vontade de Deus para aquela geração. O profeta chega junto da mulher e diz: o que é que tu tens? O que é que tu tens? E ela diz: tenho um pouco de azeite. E ele aconselha a pedir aos vizinhos vasilhas vazias. Então o que é que a mulher conseguiu ter para encher de azeite? Algo que estava vazio. Algo que estava vazio. Eu quero-me reportar aqui a uma história de alguém que era muito cheio. Muito cheio. Vocês sabem que eu gosto de falar do apóstolo Paulo. E aquele homem, Saulo, era um homem muito cheio. Cheio porque ele dizia que ele era da linhagem de Israel. Então ele era cheio de si mesmo. Alguém que era considerado da linhagem de Israel era uma pessoa cheia dele mesmo. Uma pessoa que se achava melhor do que os outros, mais especial do que os outros, porque quem se dizia da linhagem de Israel dizia que era uma pessoa especial, uma pessoa diferenciada, uma pessoa elitista. Então Paulo estava cheio do seu elitismo, cheio de si mesmo, cheio da sua autovalorização. Depois ele diz que é da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era com certeza a tribo mais valorizada em Israel. Quando eles iam para a guerra, eles diziam por Benjamim e por Israel. Então a tribo de Benjamim era uma tribo muito considerada, subejamente considerada, a tribo provavelmente mais considerada em Israel. E Paulo diz: eu era da tribo, sou da tribo de Benjamim. O que é que isto quer dizer? Traduzindo isto para os nossos dias, a minha família é a melhor. A minha família é mais importante. A minha casa é mais importante. Os meus filhos são os mais importantes. A minha descendência é mais importante. Então Paulo estava-se a considerar como da família, da casta, da etnia mais importante do que os outros. Então Paulo estava cheio da valorização, autovalorização de si mesmo. Eu sou especial, eu sou da linhagem, não é, de Israel, eu sou de uma tribo especial, sou da tribo mais importante. E Paulo estava cheio. De repente ele diz também que ele era hebreu dos hebreus. E é interessante ver isso. Vejam o que é que enchia Paulo. Paulo era hebreu dos hebreus, ou seja, ele era judeu. E os judeus consideravam os gentios como escumalha, consideravam os gentios como pessoas desprezíveis, consideravam os gentios como gente sem valor, consideravam os gentios como pessoas que não deviam ter nascido abaixo do cão. Então Paulo diz: eu sou hebreu dos hebreus, ou seja, eu na minha casta, na minha etnia, eu sou melhor de qualquer outro que seja gentio. Não é? Eu sou uma pessoa com maior valor, com mais valor. E depois ele diz que é fariseu dos fariseus. E o fariseu era aquele que tinha uma rigidez religiosa. O fariseu era um homem religioso, muito rígido. Ele diz: eu sou fariseu dos fariseus. E muitas vezes nós estamos cheios da nossa cultura religiosa. Nós achamos que sabemos mais da Bíblia do que os outros, que oramos mais do que os outros, que temos uma vida espiritual melhor do que os outros, e nós nos achamos fariseus dos fariseus. E às vezes estamos tão cheios da nossa cultura religiosa, da nossa prática religiosa, da nossa tendência religiosa. Não é mau ter uma espiritualidade, pelo contrário, é bom orar, é bom louvar, é bom ter uma relação com Deus. Mas quando isto se sobrepõe, no sentido de nós nos sentirmos mais cheios do que os outros, no sentido de podermos nos irar ou hostilizar a imperfeição dos outros na sua espiritualidade, isso é negativo. E Paulo dizia: eu fui fariseu dos fariseus, eu estava cheio de rigidez religiosa. E às vezes nós estamos tão cheios da nossa religião que nós usamos a palavra, usamos os princípios para acusar, julgar, criticar, avaliar os outros, segundo aquilo que nós entendemos da palavra. Então Paulo estava cheio dele, cheio da sua família, cheio dos conceitos da sua família, cheio da sua cultura religiosa, cheio de uma tendência étnica que desvalorizava os outros. E Paulo depois diz que também, ele diz que era perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, cheio de zelo. O
que é que isto quer dizer? Ele era de uma linha política ou de uma linha social que hostilizava os outros, que perseguia os outros, que tentava matar os cristãos, que perseguia os cristãos para os matar, no sentido de fazer uma limpeza étnica no meio de Israel. E, de facto, ele fazia tudo isto, tendo em conta o seu serviço para Deus. Não é? Ele queria matar os cristãos, ele estava tão cheio desse ódio, tão cheio dessa tendência policial, de poder policiar os cristãos e os maltratar, estava tão cheio disso, ele disse, eu perseguia a igreja com zelo, ou seja, eu era de uma facção dos fariseus, eu era de uma facção religiosa, de uma facção social, de uma facção política, que a tendência era tentar matar todos aqueles que não eram dessa linha que nós pretendíamos. Então Paulo estava tão cheio desse ódio. Ele diz que perseguiu a igreja, e mais do que isso, Paulo era uma pessoa culta. A Bíblia demonstra que Paulo falava várias línguas. Ele era uma pessoa culta. E ele estava tão cheio do seu conhecimento, tão cheio da sua sabedoria humana, tão cheio da sua cultura religiosa, que nós notamos, à luz da Bíblia, segundo Timóteo, segundo Atos, segundo as cartas que ele escreve, que ele definia-se como uma pessoa culta, e era uma pessoa culta, e ele estava tão cheio da sua cultura que desprezava a forma dos outros viverem. E Paulo também estava tão cheio da sua riqueza. Ele diz que, nós se formos ver, ele era um homem rico, porque é interessante perceber, quando ele está preso, Félix mantém Paulo preso para perceber se Paulo lhe concedia algum dinheiro. Félix manteve Paulo preso à espera que Paulo pagasse alguma coisa. Ele era um homem rico. Porquê? Porque o pai dele era fazedor de tendas e provavelmente fazia tendas para o exército romano. Então Paulo também estava cheio da sua riqueza, cheio da sua cultura, cheio da importância da sua família, cheio da sua religião, cheio da sua capacidade de odiar os outros que eram diferentes, cheio de si mesmo, cheio de se considerar especial. E Paulo também era cheio da sua riqueza. Ele tinha alguns bens materiais, ele era um homem rico, e ele diz também que ele era irrepreensível em relação à lei. O que é que isto quer dizer, irrepreensível em relação à lei? Que ele estava cheio daquela ideia que só ele era o homem mais defensor e conhecedor e prático em relação à lei. Ele dá a ideia que ele foi o homem que melhor guardou a lei, que melhor desenvolveu a lei, que melhor praticou a lei, melhor do que os outros. Ele diz, em relação à lei, eu era extremamente zeloso, eu era extremamente zeloso, eu guardava a lei. E isso acontece connosco, às vezes estamos tão cheios da nossa ideia de que nós, de facto, somos os únicos que guardamos a palavra. De facto, somos os únicos que guardamos a espiritualidade. De facto, somos os únicos que guardamos a forma de nos relacionarmos com Deus. E julgamos os outros quando nós achamos que eles são imperfeitos. Então Paulo estava tão cheio de si mesmo. E a Bíblia também fala que Paulo era blasfemo. Ele diz, eu fui blasfemo. Está lá em 1 Timóteo, não é? Eu fui blasfemo. Ou seja, esta palavra blasfemo significa que Paulo dizia coisas impróprias. Usava um calão muito mau. Ele falava palavras que nós hoje dizemos os palavrões ou palavras obscenas. Ele falava isso contra as outras pessoas. Ele injuriava os outros. Ele maltratava os outros. Ele falava coisas de forma tão irada para provocar dor nos outros. Então Paulo era tão cheio do seu caráter, tão cheio de si mesmo, ele queria envergonhar os outros. Inclusivamente, ele foi o homem que concedeu, que deu o aval para que Estevão, o primeiro mártir, fosse preso e morto. Então Paulo estava lá, ele decidiu, ele determinou que Estevão devia de ser morto. Então ele era era o chefe da polícia religiosa da época. Então Paulo era um homem, ele relata isto tudo em Timóteo, em Atos 26, etc. Ele relata isto tudo nas suas cartas e ele expressa o caráter que ele tinha. Um homem tão cheio de si mesmo, tão orgulhoso da sua cultura, tão orgulhoso de ter guardado a lei, tão cheio de ódio contra os cristãos, tão cheio de valorizar apenas a sua etnia, a sua casa, tão cheio. Paulo era um homem cheio, até orgulhoso por ter perseguido os cristãos, tão injurioso, tão cheio de mágoa, tão cheio de ódio contra os cristãos, para causar dor, como está lá em 1 Timóteo 1,13. Então Paulo era tão cheio de zelo,
E o facto é que ele era vazio do Espírito Santo. E então Paulo era um homem cheio. Eu estava a falar da história daquela mulher que foi ter com o profeta, falou com o profeta, não tinha nada, não tinha marido, o marido morreu, estava na iminência de perder os filhos, que iam ser penhorados ou entregues para pagar uma dívida, estava com dívidas, ou seja, não tinha capacidade nem recursos financeiros, era uma mulher de pouca reputação, provavelmente uma mulher desclassificada na sociedade, e o profeta diz: o que é que tu tens? Ele diz: só tenho um pouco de azeite. E Paulo nem isso tinha, nem um pouco de azeite tinha. A mulher estava vazia, só tinha um pouco de azeite. E o profeta diz: olha, então vai ter com os teus vizinhos e pede algumas vasilhas, não poucas, para poderes encher-te de azeite. Vazias quê? Vasilhas quê? Vazias. E Paulo estava tão cheio. E depois em Atos 9, nós conhecemos a história da reviravolta da vida de Paulo. Nós conhecemos como as coisas aconteceram, que mudou completamente a vida de Paulo. Paulo cheio de ódio, cheio da sua cultura, cheio do zelo pela lei, cheio do seu sentido que era uma pessoa de facto diferenciada e especial, cheio de ódio, cheio de injúria, cheio de sadismo. Paulo era um homem sádico, cheio de tanta coisa errada, cheio, pleno de si mesmo, mas vazio de Deus. Ele vai a caminho de Damasco para poder perseguir e matar os cristãos, e Jesus lhe aparece. E Paulo cai e ele faz uma pergunta a Jesus: Senhor, o que é que queres que eu faça? O que é que queres que eu faça? Eu estava a falar no início desta reflexão, esta reflexão simples: o que é que queres que eu faça, Jesus, para que nós possamos atrair a pessoa mais importante da nossa vida, o Espírito Santo? O que é que queres que eu faça para que nós possamos, nestes tempos difíceis, em que os afetos parece que se esvaem, em que a emoção parece que se minimizou, em que os contactos são à distância, em que não temos uma relação tão efetiva como tínhamos há um ano atrás, em que as pessoas não se encontram tanto. O que é necessário para ter uma relação com esta pessoa tão amorosa, tão maravilhosa, que nos ajuda a ser consolados, que nos revela as profundezas de Deus, o Espírito Santo? Fazer a mesma coisa que aquela mulher e fazer a mesma coisa que Paulo fez. Ou seja, aquela mulher foi buscar tudo o que era vazio. E ela podia dizer: olha, eu era mulher de um dos teus servos, como ela disse, por isso eu sou uma pessoa importante. O meu marido era profeta, o meu marido estava na escola de profetas, o meu marido era uma pessoa muito visível hoje nos média, era uma pessoa que era muito considerada na igreja, era uma pessoa muito considerada no mundo religioso. Eu estava lá coladinho ao lado dele, a tirar fotografias com ele, mas ele morreu. Mas ela não disse isso. Ela era uma pessoa sem reputação, sem recursos, na iminência de perder o sentido do futuro e a perder os filhos dela. E Paulo era uma pessoa sem o Espírito Santo, pleno dele, pleno das suas vaidades, dos seus orgulhos, pleno do seu ódio, pleno da sua injúria, pleno da sua raiva, pleno do seu sadismo, pleno da sua riqueza, pleno de muita coisa, mas vazio de Deus. E ele pergunta, quando cai, ele pergunta: Jesus, o que é que queres que eu faça? Deus, Senhor, o que é que queres que eu faça? E Paulo fica vazio. Fica vazio dele mesmo. Fica cego. Ou seja, uma pessoa cega não pode caminhar, uma pessoa cega não pode parar, não pode andar, não pode viver normalmente. Paulo ficou parado, Paulo ficou sem comer e Paulo ficou sem beber. Até nas questões mais básicas da vida, nas questões mais básicas que o corpo humano precisa de ser alimentado e precisa de beber, mesmo nas necessidades mais básicas do corpo humano, Paulo ficou vazio. Então Paulo ficou vazio de tudo. Ficou vazio de tudo. E é interessante perceber porque é que Deus fez isso. Paulo ficou cego, ou seja, vazio de movimento, parado, vazio de movimento, ficou sem beber, sem comer, vazio no seu corpo. Para quê? Para que Deus desse instruções a Ananias, Ananias fosse ter com Paulo, lhe impusesse as mãos, ele fosse cheio do Espírito Santo. Então o que é que eu quero dizer? Que só uma pessoa vazia pode ser cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia de si mesmo não atrai o Espírito Santo. Uma pessoa cheia da sua cultura, nós vivemos, temos cultura, nós precisamos de ser pessoas com cultura, nós temos alguma sustentabilidade na nossa cultura, mas não é a cultura que nos permite ter a atração do Espírito Santo para ter nós.
Não é a nossa vaidade, não são os nossos méritos, não é o nosso conhecimento, não é a nossa riqueza, não é a nossa ascendência, não são as nossas raízes familiares. Nada disso atrai o Espírito Santo até nós. Eu podia ser descendente de um profeta e de outro profeta e mais de outro profeta e de outro profeta e ter na minha árvore genealógica 150 gerações de profetas. Não era isso que ia atrair o Espírito Santo à minha vida. Eu podia ser rico, ter milhares de euros no banco, isso não atrai o Espírito Santo à minha vida. Eu podia ser uma pessoa muito culta, ler todos os livros do mundo, isso não atraía o Espírito Santo à minha vida. Eu até posso ser zeloso na observação da palavra, mas não é isso que atrai o Espírito Santo à minha vida. Se eu usar a palavra para corrigir as imperfeições dos outros apenas. Se eu mirar contra as imperfeições dos outros, se eu hostilizar as imperfeições dos outros. Então, eu até posso ter muitas características boas, mas não é isso que atrai o Espírito Santo à minha vida. O que atrai o Espírito Santo à minha vida é o facto de eu ficar vazio de mim mesmo. O profeta disse, mulher, vai aos teus vizinhos, pede muitas vasilhas, não poucas, e enche-te o azeite. E ela começou a encher, e encher, e encher as vasilhas que estavam vazias. Então Deus tem uma atração pelo vazio que existe em nós. Quanto mais esvaziado eu sou de mim mesmo, mais o Espírito Santo me enche. Quanto mais esvaziado eu sou de uma cultura que o mundo me ofereceu, de uma riqueza que o mundo me oferece, quanto mais esvaziado eu sou da minha vaidade, do meu orgulho, mais o Espírito Santo me enche. Então, Paulo, em Atos 9, nós depois percebemos que Paulo ficou cego, ficou sem comer, ficou sem beber durante 3 dias. Ou seja, Paulo ficou vazio. Paulo ficou vazio. Porquê que ele fez aquele percurso até Damasco, quando caiu do cavalo? Porque ele ia cheio de ódio, cheio dele, cheio da cultura judaica, cheio da cultura farisaica, cheio da vaidade de ser da tribo de Benjamim, cheio de injúria para poder matar os cristãos. Ele estava cheio. Ficou vazio, e quando ele ficou vazio, Deus recomendou a Ananias que fosse ter com ele, orasse por ele, impusesse as mãos, e Paulo foi cheio do Espírito Santo. Então, quando nós ficamos vazios de nós, o Espírito Santo é atraído a nós e nos enche. O que é que aconteceu com aquela mulher? Aquela mulher estava numa fase catastrófica da vida, caótica, sem sentido. O marido morreu e os filhos iam ser penhorados. Perdeu a pessoa que fazia parte do seu passado e ia perder as pessoas que iriam fazer parte do seu futuro. E às vezes a nossa vida está nessa situação. Perdemos tudo. Perdemos o passado e vamos perder o futuro, num certo sentido, da perspectiva humana. Mas o profeta, a voz de Deus, a voz profética, o coração de Deus falou com a mulher e disse, olha, vai buscar tudo o que é vazio. E ela encheu tudo o que era vazio. Só a plenitude de Deus nos pode preencher. Ela encheu tudo o que era vazio. Tudo o que era vazio. Então ela tinha um pouco de azeite e nós ainda temos essa possibilidade de ter uma relação com o Espírito Santo. Nós ainda temos conhecimento do Espírito Santo, a percepção do Espírito Santo, a possibilidade de ter uma relação com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, o maravilhoso amor do Espírito Santo. Diz a Bíblia que o Espírito Santo derramou o amor de Deus nos nossos corações. Ele pode cobrir toda a nossa personalidade, ele pode tocar todas as áreas do nosso corpo, ele pode falar a voz de Deus ao nosso coração, revelar a informação de Deus para que nós possamos operar os milagres que convém a Deus fazer nesta terra, mas nós precisamos estar vazios de nós mesmos. Quem se enche de si mesmo, e isto é um engano. É um engano. Às vezes nós vemos pessoas tão cheias de si mesmo. E nós achamos que aquelas pessoas são as pessoas mais populares deste mundo. Nós vemos pessoas tão cheias da sua vaidade, tão cheias do seu orgulho, tão cheias do seu conhecimento. E nós queremos ficar perto dessas pessoas, tirar fotografias com essas pessoas, porque nós achamos que é através dessas pessoas que nós podemos atrair Deus à nossa vida. Mas isso não é verdade. A forma de nós atrairmos pessoalmente ao nosso coração, ao nosso homem interior, é através do facto de nós queremos ficar vazios. Então aquela mulher foi buscar tudo o que era vazio.
e começou a encher as vasilhas vazias com os filhos. E diz a Bíblia que ela foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo, e a determinada altura o azeite parou. Porquê que o azeite parou? Porque diz que não havia mais vasilhas vazias para encher. Então, quando não há mais vazio em nós, o Espírito Santo não tem a mesma ação, a mesma forma de nos falar, a mesma determinação. Porquê? Porque não há vazio em nós que ele possa encher. Então, aquela mulher ficou, o azeite parou naquela altura. Porquê? Porque, de facto, pararam as vasilhas vazias. Quando a nossa vida não é vazia de nós mesmos, a ação do Espírito Santo é condicionada. Quando a nossa vida não é vazia daquilo que nós achamos que está certo, a ação do Espírito Santo é condicionada. Entristecemos o Espírito Santo, não o deixamos agir, porque é necessário que nós fiquemos vazios. Interessante, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, o padrão do sacrifício tinha algumas componentes interessantes. Primeiro, eles tinham que tirar as entranhas do animal. O animal ficava vazio para poder sacrificar. Eles tinham que partir os ossos, as pernas ao animal. Tinham que degolar a cabeça do animal. Mas, acima de tudo, eles tinham que tirar as cinzas do altar. O altar tinha que ficar vazio para que o fogo pudesse chegar até ali. E nós somos tão cheios do nosso passado, tão cheios dos nossos feitos heroicos, tão cheios das nossas façanhas heroicas, tão cheios da nossa cultura, tão cheios, que impedimos que o fogo caia no nosso altar. Então o que é que aconteceu com aquela mulher? Aquela mulher foi buscar tudo o que era vazio. Como é que nós podemos ser como Paulo, para que possamos ser cheios do Espírito Santo? Ficar vazios. Ficar vazios. Só quem fica vazio atrai o Espírito Santo, para que o Espírito Santo o encha de toda a plenitude de Deus. Porque, de facto, nós somos homens insuficientes. Nós somos homens imperfeitos. E as nossas boas qualidades, melhores qualidades, continuam-nos a manter vazios. A nossa melhor cultura, a nossa melhor sabedoria, a nossa melhor capacidade, o nosso melhor mérito, continua a deixar-nos vazios. Só o Espírito Santo tem a capacidade de nos encher. Eu quero trazer esta reflexão. Aquela mulher tinha um grave problema. Morreu o marido, os filhos eram penhorados, o futuro estava sem sentido e sem esperança. E o profeta perguntou: o que é que ainda tens? Ela disse: tenho um pouco de azeite. E neste tempo catastrófico, nesta pandemia, neste tempo em que muitos sentimentos negativos assolam o coração da humanidade, Deus pergunta: o que é que nós ainda temos? E de facto nós podemos responder a Deus: ainda tenho o Espírito Santo. Se eu preciso de afeto, ainda tenho o Espírito Santo. Consolo, ainda tenho o Espírito Santo. Conforto, ainda tenho o Espírito Santo. Sabedoria, ainda tenho o Espírito Santo. Plenitude, ainda tenho o Espírito Santo. A voz de Deus, ainda tenho o Espírito Santo. Então, se o profeta estivesse aqui e nos perguntasse: o que é que tu ainda tens? Eu diria: ainda tenho o Espírito Santo. Então o que é necessário para que Ele me preencha, me encha, me torne pleno, que eu fique vazio? Vazio do medo, vazio da vaidade, vazio da cultura, vazio de mim mesmo, vazio da mania que sou especial, vazio da mania que eu de facto sou melhor do que os outros, vazio da tendência de querer criticar ou julgar as imperfeições dos outros. Vazio. E se hoje eu tivesse que perguntar ao profeta: então o que é que eu vou fazer? Paulo perguntou ao Senhor: Senhor, o que é que queres que eu faça? Ficou cego, sem beber e sem comer, e Ananias orou por ele foi cheio do Espírito Santo. Se o profeta hoje me perguntasse: o que é que tu tens? Tenho um pouco tenho um Espírito Santo, um pouco de azeite. Eu perguntaria ao profeta: o que é que queres que eu faça? Vai buscar o vazio. Ser vazio de ti mesmo. Ser vazio do teu orgulho, ser vazio da tua vaidade. Para quê? Para que esse azeite te encha na plenitude. Então, de facto, a mulher tinha um problema grave. E, de facto, nós hoje temos um problema grave. E Deus pede-nos sempre alguma coisa estranha nestes dias. Reparem nisto. Uma mulher que perdeu o marido e que ia perder os filhos. O que é que o vazio tem de sentido para ela?
Uma mulher que perdeu o marido. Provavelmente o que ela queria era: olha, profeta, diz lá ao Espírito de Deus para ressuscitar o meu marido. Ou então, diz lá ao Espírito de Deus para me arranjar forma de pagar a minha dívida. Ou, diz lá ao Espírito de Deus para que os meus filhos sejam protegidos e não sejam levados como penhora da minha dívida. Mas o profeta, a voz de Deus, dá-lhe uma instrução tão estranha. E nestes dias, nós recebemos da voz de Deus instruções muito estranhas. Às vezes inconcebíveis na nossa capacidade de pensar. O quê? Olha, vai buscar vasilhas vazias. E este é o segredo para os nossos dias. Buscar o vazio em nós para que possa ser cheio do Espírito de Deus. E a mulher sem nada, sem marido, sem filhos, sem reputação, só com um pouco de azeite, ela foi buscar aquilo que era vazio e aquilo foi cheio. Cheio na plenitude. Porquê que parou o azeite de correr? Porquê que parou a unção de correr? Porque pararam as vasilhas vazias. Então este é o segredo para os nossos dias. Qual é a forma de lidarmos com isto tudo hoje? Ficando vazios. Há um poder de atração, há um sentido de atração, há uma dinâmica de atração do Espírito Santo à nossa vida. Qual é? Nós sermos vazios. Vazios de nós mesmos. Eu quero deixar esta palavra hoje, porque de facto há tanta gente cheia. Nos média há tanta gente cheia de si mesmo. No futebol há tanta gente cheia de si mesmo. Na política há tanta gente cheia de si mesmo. Na igreja há tanta gente cheia de si mesmo. Na igreja há tanta gente cheia de opiniões, cheia de religião, cheia de usar a palavra para condenar as imperfeições dos outros. Há tanta gente cheia da sua vaidade, da vaidade da sua igreja, da vaidade da sua religião. Uma coisa interessante, Deus não é evangélico. Deus não é um Deus da comunidade cristã Rio de Vida. Deus não é o meu Deus. Ele é o Deus que criou o universo. E nós às vezes estamos tão cheios desta ideia. Deus é só meu. Não, Deus é o Deus que quer chegar a todos. A chegar a quem? Àquele que é vazio de si mesmo. E destes conceitos tão errados. Então quero deixar esta reflexão hoje. Que nós fiquemos vazios, tão vazios, todos os dias vazios, para que o azeite possa encher todos os dias a nossa vida. O homem é um homem insuficiente. Já dizia um filósofo, o homem é um homem insuficiente. E ele só é pleno através da ação do Espírito Santo na sua vida. E para que o Espírito Santo seja atraído a nós, é necessário que eu esteja vazio. Por isso é que eu vejo tanta gente cheia de conhecimento da Bíblia, cheia de conhecimento da religião, cheia de conhecimento do culto, mas sem unção. Frustrado, sem unção. Cheio de conhecimento técnico, cheio de conhecimento disto e daquilo, mas sem unção. Porquê? Porque não é vazio. Então quero deixar esta reflexão. Nestes dias que correm, nós temos todos a opinião. E às vezes até temos a opinião que tenta se sobrepor à opinião dos outros. Fique vazio. É um segredo. Fique vazio. Aquela mulher foi buscar botijas vazias para encher de azeite. O azeite só parou quando o vazio parou. Paulo ficou cego, ficou sem comer e sem beber, ficou vazio e parado para que Ananias lhe impusesse as mãos e ele fosse cheio do Espírito Santo. Este é o padrão para nós. Ser vazio para que Deus nos encha. Que Deus o abençoe. Espero que esta simples reflexão possa trazer mudança no nosso homem interior, possa encher a nossa vida de Deus, do Espírito Santo, e possa atrair o Espírito Santo ao nosso vazio. Até para a semana. Que Deus o abençoe ricamente. Tenha uma boa semana. Amém.